Atos 17, 32, acharam? É o nosso texto então hoje. Vamos ler e depois diz assim: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Então esse é o nosso texto aí, queridos. Deixa aberto na sua Bíblia para que nós possamos visitar essa passagem à medida que nós formos aqui estudando esse momento, esse episódio que nós começamos a ver já na duas semanas atrás, né? Começamos a olhar esse contexto aqui. Hoje nós veremos, irmãos, como uma forma de complemento do nosso estudo da semana passada, que a pregação de Paulo ali em Atenas, ela produziu alguns convertidos. Algumas pessoas ali foram alcançadas pelo Evangelho. Apesar de uma grande expectativa no início, se nós olharmos para o texto e nos lembrarmos do registro que Lucas traz logo ao início, quando Paulo chega em Atenas, e ele começa a pregar nas sinagogas, pregar nas praças, nas ruas, e as pessoas começam a ouvir a pregação de Paulo e ficam curiosas a respeito do que ele estava dizendo. Toda a cidade foi mobilizada por aquela pregação. Então, quando nós começamos a ler esse texto, naturalmente surge em nós uma grande expectativa de que muitos frutos serão colhidos ali na cidade de Atenas, na grande cidade de Atenas. Afinal, em várias cidades onde Paulo e seus amigos missionários passaram, pessoas foram convertidas, cidade foi transformada, vidas foram alcançadas ali. Nós podemos ver um grande êxito nessas cidades por onde Paulo passou, juntamente com seus companheiros de viagem. E em cada uma dessas cidades, igrejas foram estabelecidas. Não foi assim? Desde que ele sai para a sua jornada missionária, vários lugares onde ele para, igrejas vão sendo estabelecidas a partir dos novos convertidos, daqueles que foram convertidos ali por meio da pregação de Paulo. Agora, quando nós olhamos aqui para o contexto da pregação de Paulo em Atenas, nós vamos ver que a maioria dos atenienses, eles tiveram uma reação fria à pregação do Evangelho. Embora houvesse aqui uma boa expectativa, a gente começa a ler e vê as pessoas falando do Evangelho. Chegam ao ponto de levar Paulo e diz: olha, nós queremos ouvir. Reúnem-se no Areópago. A gente imagina assim, poxa vida, um monte de gente vai se converter agora. É a hora do Evangelho crescer ali em Atenas. Talvez seja a maior oportunidade que a gente esteja vendo em toda a viagem missionária que Paulo está fazendo aqui. Mas, como é que eles reagem? Pelo texto que a gente leu aqui, a gente viu que eles reagem de forma bem fria à pregação do Evangelho. E o ponto que nós observamos aqui no texto, na passagem de ruptura e desconexão com aquela multidão ali, com aquela audiência que estava diante de Paulo, foi o anúncio da ressurreição de Jesus. Ele prega o Evangelho, ele anuncia o Evangelho para os seus ouvintes ali, e quando chega no ponto em que ele vai apresentar, de fato, a Cristo por meio da ressurreição, daquilo que o Pai fez, vindicando o seu Filho, ressuscitando dentre os mortos, nós vimos aí no texto, na semana passada, que foi o ponto em que eles pararam de ouvir. E aí nós começamos no versículo 32 aí hoje, mostrando isso, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, e aí vem as reações, que estão bem claras aí no nosso texto. Eu separei aqui 3 reações, que são vistas aqui. E hoje, então, o nosso estudo aqui vai ser muito prático, né? Muito fácil da a gente seguir e compreender. Então, uma outra coisa curiosa que a gente vê aqui é que nós não encontramos em Atenas nenhuma agitação pública no sentido de
revolta popular, de espancamentos, de motins sendo feito, como nós vimos acontecer nas demais cidades. Desde lá de Filipos isso vem acontecendo. Os apóstolos vêm sendo perseguidos e sofrendo. Paulo ele chega a Atenas porque ele tem que fugir de Bereia, porque os judeus foram para Bereia para trazer conflitos ali. Então a igreja tem que mandá-lo embora, os irmãos mandam ele para Atenas. Mas aqui nesse texto, irmãos, a reação dos atenienses não é de uma revolta nesse sentido de pegá-los e espancá-los, prendê-los e agredi-los. Mas qual é a reação que os atenienses têm à mensagem do Evangelho? São 3. Vamos ver então aí quais são essas reações. Primeira reação que nós encontramos naquela cidade é a zombaria. Ok? E eu queria, antes de nós entrarmos aqui nesses 3 pontos, eu queria que os irmãos entendessem algo. Eu sei que os irmãos compreendem isso, mas é bom a gente apresentar isso. Essas reações não são próprias apenas de Atenas. Elas sempre estarão presentes quando o Evangelho é pregado fielmente. Você sempre vai encontrar essas reações aqui, em uma medida ou em outra. Todas as vezes que o Evangelho é anunciado de forma fiel, não é o Evangelho do ursinho de pelúcia, né? É o Evangelho de Cristo. Quando você apresenta o Evangelho de Cristo, então essas reações vão aparecer, de alguma maneira. Em alguma medida mais, outras menos, dependendo do contexto, mas espere ver sempre essas coisas. Então, só para que nós possamos entender aqui o que está se passando no texto. Então vamos ver a primeira? Vamos olhar aí para a primeira reação, que é a zombaria. Então o texto diz assim, olha, coloca aí o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, ou de mortos, uns zombaram. Houve uma zombaria. E por que isso? Porque a ressurreição dos mortos sempre foi algo, queridos, sempre foi algo inconcebível na mente dos homens. Não só para o homem antigo, não só para os atenienses. É claro que dentro da filosofia grega, qual era o pensamento que predominava? Que o corpo humano é uma prisão. O corpo humano é uma prisão. Nós somos seres espirituais e nós devemos trabalhar intensamente para nos libertarmos do nosso corpo. O conceito que eles detinham era o seguinte: a matéria é algo ruim. E aquilo que aproveita, aquilo que é bom, é aquilo que é espiritual apenas. Contrariando completamente a criação. Nós estamos estudando aqui nas nossas aulas de EBD, nesse bimestre agora, sobre a criação. E nós temos visto que quando Deus criou o homem, criou todas as coisas, o selo de aprovação estava lá. Deus disse, isso aqui é bom, é bom, é bom, é bom. Viu Deus que era bom. E ao final ele diz, viu Deus que era muito bom. Deus deu o selo de aprovação. Tudo é muito bom. Então, não há como nós olharmos para a criação, para o universo criado, para a matéria, para as coisas criadas, e nós falarmos, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim. Esse era o pensamento predominante no homem antigo. Atenas estava permeada por esse sentimento. Aquilo que é material deve ser desprezado. Então, o homem antigo, ele trabalhava intensamente para se libertar do corpo, para fazer morrer as suas inclinações carnais, suas paixões. Eles procuravam até, inclusive, nós vimos aqui 2 grupos que são mencionados ali em Atenas, para os quais Paulo apresentou o Evangelho, e cada um tinha a sua filosofia, e uma delas era, nós vamos viver uma vida moralmente correta, nós devemos nos desprender das coisas da carne, das coisas dessa vida. E a ênfase, então, estava no espiritual. Ainda hoje, inclusive no meio cristão, evangélico, você vê pessoas falando isso.
esse mundo não presta, essa carne não presta, o que vale é o espiritual, o que importa é o porvir. É claro que o porvir é importante, mas eu não posso ignorar aquilo que aquilo que Deus fez. Se Deus nos constituiu de um corpo, de um espírito, temos essa alma, que é o lado espiritual, e o corpo, o lado material, nós não podemos ignorar essa realidade, até porque o próprio Deus se fez carne. Então nós não podemos chamar de má aquilo que Deus diz que é bom. Então esse conceito também está presente no meio de muitos evangélicos. E isso é um conceito errado. Na mente do ateniense, isso aqui era um fato. Ele dizia, olha, não existe ressurreição, é impossível alguém ressuscitar, e esse é um conceito que a gente ainda vê hoje. A ciência trabalha para que isso aconteça, ou na verdade para que o homem nem morra, mas é um senso comum que não existe ressurreição. É isso que a ciência prega. Mas nós sabemos que aquele que criou todas as coisas é aquele que dá vida. Mesmo a um corpo que está morto, que está caído ali, que já está apodrecido, há 4 dias num túmulo, como foi o caso de Lázaro. Então nós não podemos considerar, queridos, que isso seja um absurdo. Mas na mente do ateniense, não, ressurreição não existe. Então a questão do impossível, nós sabemos que uma vez que você morreu, acabou ali, né? Você não vai voltar à vida, a menos que haja uma intervenção divina, mas na cabeça do descrente isso não é possível. E para o ateniense isso era uma incongruência muito grande à sua fé, porque eles criam que o objetivo principal era você se desprender do corpo e evoluir, se desprender da matéria. O contexto espírita hoje também tem isso, a gente percebe essa realidade, né? Então eles, ao ouvirem essas coisas, eles começam a zombar, vendo que Paulo está falando um absurdo. O que você está dizendo, Paulo, é algo impossível de acontecer e é totalmente contrário, inclusive, às nossas crenças, à nossa filosofia. A mente do ateniense estava voltada para essas coisas. Então esse aqui é o primeiro ponto que a zombaria traz, né? Ela é fundamentada nessa cosmovisão que eles tinham lá. Mas também, queridos, a zombaria, eu disse aqui até na semana passada, ao final do nosso estudo, que é um artifício muito usado por Satanás para silenciar o pregador, para afetar o pregador e afetar a audiência também. Um dos artifícios que o diabo usa, Satanás usa, é zombar da verdade, escarnecer a verdade, é taxar a verdade como algo mentirosa, não existe. Os conceitos são invertidos. O que a gente percebe hoje, né, no mundo moderno, o relativismo muito presente. Não existe uma verdade absoluta. Isso é a verdade para você, para mim não é. As coisas são invertidas. E a partir daí vem uma zombaria, né? Você acredita realmente nisso? Você acredita nessas coisas? E a partir daí o escárnio começa. E por meio do escárnio, muitas vezes, o crente ele pode se sentir intimidado. Ele pode se sentir intimidado pela pressão externa. E deixar de pregar o evangelho, deixar de falar o evangelho, deixar de anunciar o evangelho. Isso é muito comum de acontecer. Eu não sei se você já teve uma experiência assim. Como pastor, eu já tive experiências de que se tornou impossível continuar pregando diante de um ambiente que a gente estava levando a mensagem. Porque o escárnio, a zombaria foi tão grande que não dá para você falar. A multidão começa a se colocar contra de tal maneira que você fica silenciado, não é por se acovardar de falar, mas é porque você não tem voz para falar mais. Não consegue se manter. Imagina uma pessoa gritando ou tentando falar no meio de 100 pessoas gritando contra a sua pregação. Você não faz nenhum sentido. Então isso é um recurso que Satanás usa muito. Zombar, escarnecer, para descredibilizar a mensagem e o pregador, para intimidar o pregador e para levar as multidões que estão ainda na dúvida a tomarem partido deles.
Então é interessante, porque o curioso aqui é que essa cidade que se julgava tão sábia, tão eloquente, tão conhecedora das coisas, ela despreza a tal ponto a mensagem do Evangelho e no modo mais baixo possível, zombando, escarnecendo, ridicularizando. Então é isso que acontece, né? Hoje em dia, você vai enfrentar isso também. Se você for para a rua evangelizar e falar com pessoas a respeito de Jesus, da fé, você pode encontrar certamente grupos em que essa tática será usada contra você. Você vai pregar para alguém e, de repente, aquela pessoa está ouvindo o evangelho e os amigos estão próximos, então vão começar a tentar interferir naquilo que você está falando. Já aconteceu isso com alguém aqui? Tentar evangelizar alguém e aí, de repente, os amigos, né, daquela pessoa estão ali incomodados e começam a chamar: fulano, vem cá, não dá ouvido a isso não. E aí começam a zombar, escarnecer, criar situações para impedir o evangelho ser proclamado e se tornar até impossível de você levar adiante a mensagem. Então isso pode acontecer. Quer falar? Loucura para o gentil. Uhum. Isso. Vê dessa forma, né? É uma mensagem louca, incoerente, né? E ele passa por isso, né? Porque ele já estava recebendo o título de tagarela, de um pseudo-filósofo, um pseudo-intelectual. E quando as pessoas ouvem a mensagem e chega nesse ponto, vejam que até aqui, queridos, ninguém falou nada. Parece que a coisa está indo bem. Paulo está desenvolvendo bem o discurso dele. Mas quando ele fala na ressurreição, pronto. Tocou num ponto, querido, central. Porque se não há ressurreição, não há esperança alguma. Não é verdade? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer isso. Se os mortos não ressuscitam, então o que nós vamos fazer? Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida. Se não há ressurreição, não há esperança, não há evangelho, não há nada. Cristo morreu em vão para quê? Então pode esquecer o evangelho. Se você tirar a ressurreição, acabou. Acabou tudo. Não há fé cristã. Então, esse é um ponto central. E Satanás sabe disso. E ele quer atacar exatamente isso. É um ponto que ele vai querer atacar sempre. Ok? Então, no meio dessa zombaria, Paulo estava lá tentando pregar o evangelho. E ele se vê agora numa condição completamente difícil, né, para seguir adiante, para avançar nos seus argumentos. Qual é a outra atitude que aparece aí? Vamos ver aí a segunda reação à mensagem do evangelho. Qual é? Veja aí o que diz o texto. Uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. O que é isso? É o desprezo, irmãos. Eles desprezam. Eles fazem pouco caso da mensagem. Eles olham o que Paulo está falando e assim, eles dizem: olha, nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Por desprezo aqui, nós podemos inferir duas realidades dentro desse texto. Primeiro, uma forma cortês de você se esquivar do que está sendo oferecido. Não é? É aquele assim: vamos deixar para depois, mas só que por dentro você está dizendo nunca. Olha, depois nós conversamos sobre isso, depois a gente vê. Mas a gente nunca vê. Você já fez isso alguma vez com alguém? A pessoa tentou combinar alguma coisa com você e você disse: depois a gente vê. Vamos marcar. Não é assim? Vamos marcar. Diz que o brasileiro é assim, né? Encontra com um amigo na rua: quanto tempo, que saudade, rapaz, olha, vamos marcar, vamos marcar. Acabou. Em outras palavras, está dizendo: olha, cada um para o seu lado, vamos seguir em frente, né? Acabou. Foi bom te ver até aqui, já era. Mas parece que o que está acontecendo aqui é uma forma meio cortês de dizer assim: olha, não quero. Paulo, legal o que você falou aí. Uma forma meio que educada, né? Não ser tão ríspido, porque há aqueles que são abertos para zombaria mesmo, escárnio e aproveitam desse momento. Mas tem aqueles que têm um pouco de escrúpulos, né? E falam assim: não vou fazer isso. Não, o cara está ali falando, pregando, coitado, né? Todo mundo bagunçando com ele, envergonhando ele. Vamos tratar ele com mais polidez aqui. Então, Paulo, olha, legal, obrigado aí por nos dar essa palavra,
mas depois, vou marcar para depois. Depois a gente ouve isso aí, né, mais tarde. Então pode ser isso, né? Agora, mas certamente é uma indiferença, queridos. É uma indiferença ao chamado urgente do Evangelho. Isso nós podemos ter certeza. Pode ser polidez aqui? Pode ser. Pode ser uma maneira polida de dizer não. Não quero, não creio. Né? Mas com certeza é uma indiferença ao chamado urgente do Evangelho. Qual é o chamado que o Evangelho faz? Qual é o chamado urgente do Evangelho? Arrependei-vos, se arrependam, creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo. Essa é a ordem, arrependimento. E esse chamado, queridos, pode ser adiado ou deixado para depois? Não pode, tem que ser já. Você ouviu, você tem que atender ao chamado. Em Atos, tem uma passagem aqui em Atos, que a gente vai ver um momento parecido com esse. Veja aí Atos 24. Atos 24, versículo 25. Paulo está diante de Félix e Drusila. Atos 24, 25. Está até na tela aí, né? Diz assim: quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver oportunidade, mandarei chamá-lo. Mandou chamar? Quando foi a vez que Félix disse: agora Paulo pode vir, vamos terminar aquela conversa que a gente começou. Irmãos, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Veja que Paulo estava pregando e sobre o que ele estava falando aí? O que ele está dizendo? Sobre a justiça, domínio próprio e juízo vindouro. E Félix fica como? Amedrontado. Ele fica apavorado, porque a mensagem foi clara. O que a Bíblia manda você fazer, você está fazendo o oposto, Félix. E o juízo vai cair. Então, Félix, percebendo que a coisa está ficando estreita para ele, o que ele faz? Paulo, faz favor, eu estou meio ocupado agora. Gostei da palavra, mas dá para a gente continuar depois? Depois eu te mando um recado lá e trago você, a gente conversa melhor sobre o assunto. Mas isso nunca aconteceu, queridos. Por quê? Porque havia indiferença. Félix, embora ele tenha sido tocado no seu coração, lá no seu interior, ele percebeu o seu pecado sendo confrontado, ele sentiu medo dessas ameaças reais da palavra de Deus, mas ele agiu de que forma? Não com arrependimento, com indiferença. Ele falou, não, isso aqui eu posso resolver depois. Há muitas pessoas, queridos, que agem assim. Há muitas pessoas que elas recebem um chamado, a ordem do arrependimento, e elas dizem, não, eu vou resolver isso depois. Depois eu entrego minha vida para Jesus. Quantas são as pessoas que falam assim, não, eu ainda vou viver muito, ainda tenho muito tempo, há muitos anos ainda pela frente, sou jovem, eu ainda viverei muito, e lá ao final da minha vida eu vou pensar mais um pouco e eu vou tomar uma decisão depois. E elas ficam adiando a decisão do arrependimento. Só que, queridos, a vida é cheia de surpresas, não é? Você pega um avião aqui hoje, cheio de saúde, e fala assim, eu vou viajar, vou tirar umas férias. E aí você coloca lá suas roupas dentro da mala, entra no avião, e depois chega a notícia, olha, aquele avião caiu. E quando o avião cai, e quando acontece um acidente aéreo, não são só os idosos que morrem. Não é verdade? Bebês morrem, crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem, adultos morrem, todo tipo de gente. Então é uma loucura a gente pensar o seguinte, eu teria uma outra oportunidade. Eu posso adiar o meu arrependimento, eu posso deixar isso para depois. Não! Porque você não sabe o que vai acontecer. Félix morreu nessa condição. Aqueles atenienses morreram nessa condição, porque eles disseram, não, depois a gente ouve sobre isso. Eu posso tomar essa decisão depois. E diante, então, desse comportamento, ou desses dois comportamentos iniciais que a gente está vendo aí, Paulo, o que ele faz?
Ele fica lá insistindo. Não, gente, espera aí. Ouçam mais um pouquinho. Vocês não me entenderam muito bem, eu não me expressei bem. Deixa eu falar melhor. Paulo faz isso, irmãos? Paulo fica insistindo ali. Vamos lá, pessoal. Ouça mais aqui. Não. Diz o texto que Paulo se afasta deles. Pode voltar lá para o texto original para mim? Coloca lá no texto que nós estamos lendo, Atos 17. Nós veremos que a atitude de Paulo foi essa. Pode avançar aí, o versículo 33 diz então. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ou seja, quando Paulo percebeu esse comportamento, quando Paulo percebeu a zombaria, o escárnio, o desprezo, esse sentimento, né, de negação ao chamado do evangelho, o que ele faz? Ele não fica ali insistindo, ele se retira. Parece, irmãos, que nós estamos aqui diante de um eco do capítulo 13 de Atos. Volta aí um pouquinho, pega aí na sua Bíblia. Se os irmãos voltarem no capítulo 13 de Atos, no verso 46 diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiramente a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então, olha só. Quando aqueles judeus desprezaram o testemunho do evangelho feito por Paulo e Silas e Barnabé ali, em Antioquia, na sinagoga de Antioquia, o que eles fizeram? Eles continuaram ali, insistindo com os judeus? Não. Eles falaram, olha, já que vocês não querem, já que vocês estão tratando o evangelho assim, já que vocês estão tratando os mensageiros e a mensagem do evangelho assim, então vocês estão se mostrando indignos do reino de Deus. Nós vamos agora pregar para os gentios. Vocês não querem? Tem quem queira. Nós vamos alcançar aqueles que nunca ouviram falar dessas coisas. Nós vamos até eles. E isso parece também ecoar João. Veja aí João capítulo 8, verso 21. Olha que uma ocasião que Jesus, ele defendendo a sua autoridade ali, ele diz assim, olha, o texto de João 8, 21. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Parece que essa mesma atitude está se repetindo aqui, né? O que a gente percebe é aquilo que Jesus falou também para os judeus. Vocês têm desprezado o Filho de Deus. Vocês têm desprezado a minha mensagem, o meu ministério. E eu vou me retirar e vocês vão me procurar e vocês não vão me achar. Porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Vocês não têm parte nisso. Então, me parece, queridos, é exatamente isso que Paulo tem em mente aqui também, né? Paulo ele está vendo aquele desprezo todo, coletivo, e ele não insiste. Ele se retira, ele vai embora. Né? Ele compreende isso. Ele vê aquela situação, ele sabe discernir. Né? Ele sabe discernir, é um homem sábio. Então, é essa a disposição do coração do incrédulo. Né? Desprezo pela palavra de Deus, desprezo pelo evangelho. E é uma loucura, meus irmãos, é uma incoerência a pessoa ouvir o evangelho, ser convencido da necessidade de arrependimento e da fé e adiar essa decisão para mais tarde. Isso é uma loucura. E é isso que está acontecendo aqui. Esses homens estão dizendo, não, depois a gente conversa. Muitas pessoas já falaram isso, não, depois eu me arrependo. Quantas vezes, queridos, a gente prega no púlpito aqui da igreja, né? Pregando o evangelho. Quantas vezes já vi pessoas falando, pastor, eu gostaria muito de seguir o evangelho, seguir a igreja, seguir Jesus, mas eu ainda não estou preparado, eu vou esperar um pouco, eu vou aguardar mais um pouco. Talvez você já escutou isso demais até. Pessoas falando isso, não, vou aguardar mais um pouquinho.
essa é uma reação louca, porque você não sabe o que vai passar da sua vida daqui a um segundo. Você não sabe. Você não sabe. Ah, eu vou me arrepender depois. Amanhã, eu vou deixar para amanhã. Você não sabe se vai existir o amanhã para você. Você não sabe. Então, como é que você vai adiar uma decisão que é urgente, um chamado urgente? É uma loucura, né? Vamos ver a última reação? A última reação que está aí no nosso texto é a fé. Então, a primeira reação deles é a zombaria, isso aparece no texto. A segunda reação é o desprezo, mas a terceira reação, e a mais bonita aqui, é a fé. Diz o versículo 34, houve, porém... Então, Lucas agora está dando um relatório positivo disso aqui, né? Para que a gente não fique desanimado, pensando assim, poxa vida, a gente estava esperando, a gente começou a ler aqui, e a gente estava acreditando que apenas todas iam se converter. Todo mundo queria ouvir o evangelho, a cidade parou para ouvir o evangelho, agora a igreja que vai montar uma basílica, né? Vai construir aqui vai ser a igreja principal da Europa. Para surpresa nossa, Lucas vai escrever assim, houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Um grupo pequeno. Lucas não traz números aqui para a gente. Ele apenas faz menção a duas pessoas que provavelmente são pessoas importantes ali. Ele vai citar Dionísio, que era membro daquele tribunal do Areópago. Ele era membro daquele tribunal, então legal, né? Dentre as autoridades de Atenas, pelo menos Dionísio se converteu, creu no evangelho. O resto todo mundo desprezou, mas Dionísio foi alcançado. Bacana, ponto positivo. Quando a gente olha a história eclesiástica de Eusébio chega a citar, a gente não sabe se é verdade isso, né? Mas dizem que ele falando que Dionísio, que foi um outro pastor, meados do século II, ele vai falar sobre um Dionísio falando do outro Dionísio, né? Então ele menciona nos seus escritos a respeito de Dionísio, que cita esse Dionísio aqui como o primeiro bispo de Atenas. Nós não sabemos, né, se era pastor, se tornou pastor ali daquele local. Ele cita aqui também Dâmaris, uma outra mulher, não há nenhuma referência a ela, a gente não sabe, só está o nome aqui, provavelmente, se nós formos seguir o estilo de Lucas, nós vamos perceber que Lucas sempre vai dar nomes às pessoas que são importantes na história. Então, certamente Dionísio e Dâmaris tiveram alguma relevância. Aqui, talvez pela sua posição, seu cargo ali na cidade, mas eles são citados aqui. É curioso porque em nenhum lugar, queridos, a gente vai ver na Bíblia aqui, menção à igreja de Atenas. A gente não vê Paulo escrevendo uma carta aos crentes de Atenas, né? Ele faz uma citação quando ele escreve para a igreja de Corinto, que era ali naquela região, né? Sobre aqueles que estão, acho que é o versículo 2 de 1 Coríntios 1, ele vai fazer uma menção àqueles que estão na fé em Cristo Jesus. Todos os irmãos em todas as partes que estão na fé. Talvez ele estivesse pensando ali da igreja ou dos irmãos ali de Atenas. Mas parece que não existiu uma igreja ali. A gente fica torcendo, né, para que tomara que tenha se estabelecido uma igreja ali. Mas se houve uma igreja ali, se Paulo deixou uma igreja ali, não há nenhum registro. E isso é curioso, porque é uma cidade que tinha tudo, né, para ir à frente, mas não há nenhum registro aqui. E aí, queridos, nós chegamos a esse ponto, né? Uma multidão ouvindo a mensagem do evangelho, mas alguns apenas se convertem. E aí? Será que Paulo teve sucesso ou não teve sucesso em Atenas? O que vocês acham? Será que, quando a gente vê esse relato de Lucas aí no versículo 34, será que a gente pode dizer assim, Paulo falhou miseravelmente? Poxa, expectativa tão grande, pregou lá. Inclusive, há alguns comentaristas bíblicos, alguns estudiosos, que acho que não são tão assim, que eles criticam. Dizem, olha, Paulo não teve muito resultado ali porque ele não pregou direito. Porque ele não foi a melhor mensagem que Paulo fez. Eles não entenderam bem. Paulo tentou
suavizar a coisa. Loucura, né? Você pensar isso, né? A prova que eles entenderam muito bem, queridos, é que eles rejeitaram. Surpresa seria se todos aceitassem. A prova que eles entenderam muito bem que Paulo foi muito assertivo na mensagem do Evangelho, e quando ele toca no ponto central, as pessoas falam, não queremos, não acreditamos nessas coisas. Então, olhando para esse verso 34, nós podemos ficar pensando assim, poxa vida, Paulo, aqui o negócio não foi muito bom não, né? Será que eu posso medir, queridos, a mensagem do Evangelho apenas e somente pelo resultado que ela produz? Pelos números? Não, né? Eu devo medir, claro, os números mostram isso, de certa forma. Mas o que mais é considerado em importância aqui é a fidelidade à mensagem. É a fidelidade. Então, Paulo foi fiel aqui. Paulo, ele pregou corretamente o Evangelho. Mas essa é uma reação esperada do homem não regenerado, dizer não quero. Não, obrigado. Não quero ouvir. E alguns ali, a quem Deus trabalhou em seus corações, mesmo diante da mensagem, Paulo trouxe uma mensagem curta aqui, né? Certamente Paulo continuaria pregando. Se ele não fosse interrompido, ele continuaria pregando. Mas mesmo diante dessas poucas palavras de Paulo, Deus abriu o coração dessas pessoas e eles creram no Evangelho, se arrependeram e tomaram uma decisão por Cristo. São poucos. Quantos? 10, 5, 1, 2, não sei. Nós não sabemos. Mas não foi um número expressivo. E nós não podemos olhar para o pequeno número e falar assim, olha, tá vendo, Deus não abençoou esse negócio aí. Nós não podemos pensar assim. Porque se a mensagem está sendo pregada fielmente, então acabou. Então teve sucesso. Deus é glorificado tanto na salvação quanto na perdição. Deus é glorificado quando o eleito é salvo e Deus é glorificado quando o ímpio perece eternamente. Em todas as coisas, ele é glorificado. Deus é glorificado pela boca do crente quando ele entra no céu honrando a Deus, e Deus é glorificado pela boca do ímpio quando ele desce ao inferno para os tormentos eternos. Deus é glorificado em todas as coisas, sempre será glorificado. E nós não podemos olhar o êxito da mensagem apenas por números. Então, certamente, Atenas foi impactada pela mensagem nesse sentido aqui. Quer falar? O coração do homem, né? Hã? Não foi bem? Jonas, então? Jonas, será que a mensagem de Jonas foi ruim? Irmão, foi horrível. O coração das pessoas, né? Uhum. Todos foram salvos. E quer ver como que eles foram salvos? Estavam na antiga aliança, eles creram na palavra do profeta, no juízo de Deus que cairia. Mas quem deu o testemunho dos ninivitas? Jesus disse. Ao final da história, os ninivitas se levantarão e vão condenar essa geração. Eles vão condenar, né? Porque eles creram. Sim, aquela geração, né? Porque a outra geração se perdeu. Já se perdeu completamente. Recebeu o juízo. Fala, irmão. Jesus ressuscitou Lázaro, quiseram matar Lázaro e Jesus. Né? Enfim, gente, assim, a mensagem de Jonas em Nínive foi horrível mesmo. Né? Mas 3 dias vai ser tudo destruído. Só isso. Acabou. Então, assim, Paulo foi muito bem aqui. Né? Eles entenderam a mensagem, mas não creram realmente na mensagem do Evangelho. Queridos, então, voltando aqui para o nosso texto. Nós não podemos imaginar, esperar que o ímpio tenha uma reação diferente, uma reação positiva, sem que Deus abra e trabalhe no seu coração. Não. A reação natural ao Evangelho é essa aqui mesmo. Surpresa nós deveríamos ficar se o homem vier a crer. E quando isso acontece é porque Deus trabalhou naquele coração, né? Então, concluindo aqui, né?
eu separei 3 pontos aqui rapidinho só para a gente comentar. Primeiro, a grande rejeição dos ouvintes não foi um fracasso do apóstolo Paulo, a gente tem que sair daqui nessa noite com esse entendimento, não houve fracasso ali, ele foi embora, foi para Corinto, mas tenho certeza que ele foi satisfeito, porque ele viu frutos ali. E por vezes vão existir frutos maiores e outros menores, mas os frutos apareceram. O outro ponto que a gente precisa sair daqui com a mente bem alimentada desse entendimento, que a grande rejeição ao Evangelho é a consequência natural da mensagem do Evangelho proclamado pela boca do servo fiel. Esse é o ponto. A reação natural é essa. Então grave isso na sua mente, né? Para que a gente não saia pensando aqui que há insucesso. E por último aqui, a gente deve entender que a mensagem que Paulo pregou foi uma mensagem fiel e verdadeira, a ponto deles compreenderem plenamente o que Paulo estava dizendo, porque se não tivessem compreendido, não haveria uma reação tão terrível como essa aqui que houve. Ok? Então, eles entenderam a mensagem sim. Então, as pessoas que dizem, não se converteu muito porque Paulo não pregou bem e não entenderam a mensagem. Entenderam muito bem. Então, não fica triste assim quando você, às vezes, vai pregar para alguém e a pessoa, às vezes, não se converte, não atende a mensagem do Evangelho. Sei que a gente fica, né? A gente quer ver as pessoas sendo salvas. Mas nós devemos entender que essa é a reação natural. Sai à rua para evangelizar aí. Vai batendo de porta em porta aí para pregar o Evangelho. Você vai ouvir cada coisa, irmãos. Você vai quase apanhar das pessoas. Quase apanhar. Porque as pessoas rejeitam fortemente o Evangelho. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai te tratar bem. Dificilmente. Ouvir pacientemente e se arrepender dos seus pecados. O mais comum é você ser zombado, desprezado. Vai embora daqui. Quero ouvir ninguém não. Nem vai ao portão te receber. Lá da porta já grita. Vai embora, não gosto de crente, não quero ouvir nada não. É assim mesmo, né? Então, isso é comum. Isso é comum, queridos. Em todo lugar que você for anunciar o Evangelho, você vai ver isso. Nós tivemos essa experiência lá em Portugal, né? A gente pode pensar, não, mas as pessoas aqui são mais receptivas, são um homem mais moderno, né? Mais culto. Você batia nas portas lá, você ouvia a pessoa falando, não quero ouvir, acabou. Nem ouvia, nem abria, nem fingia que não estava em casa. Qualquer lugar que você vai é assim, irmãos. Se você quiser fazer essa experiência, faça. É até bom, né? Que aí você vai ver como que é o coração do homem. Nós sabemos, né? Porque nós éramos assim. Nós éramos assim. Então é fácil nós identificarmos isso. Tá bom, gente? Entenderam? Ok? Muito bem. Então tá aí o nosso texto de hoje. Podemos aprender um pouquinho mais, né? Fechar aqui esse ponto. Na semana que vem, se Deus nos abençoar, nós veremos o capítulo 18. Estamos avançando mais um pouquinho, gente. Né? Quem diria que nós iríamos chegar ao capítulo 18 de Atos, né? 4 anos já. Capítulo 18. Eu acho que mais uns 4 a gente chega e termina, né? A gente termina. Então, na quarta-feira que vem, se Deus nos abençoar, nós olharemos Paulo em Corinto, na grande cidade de Corinto também. Vamos orar por esse momento aqui.